Atenção e muita atenção! O poderosíssimo Espírito Santo do Deus Altíssimo, por graça, compaixão e misericórdia, continua nos trazendo revelações especiais e ele tem o propósito de nos oferecer ótimas oportunidades. Interessados? Vamos ler então o segundo livro das Crônicas, capítulo 22, e assim está escrito: Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim, reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Omri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote-Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu a Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus fala diretamente aos nossos corações, profundamente, diretamente, porque o desejo do Pai Celestial é nos abençoar, mas Ele precisa da nossa atenção, Ele precisa que nós, além de ouvirmos, estejamos preparados ou prontos para obedecer. E é por isso que nós estamos lendo o segundo livro das Crônicas, capítulo 22, onde está escrito: Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim, reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Aqui começa o primeiro detalhe. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que quando a terra é abençoada, o povo está na bênção, os governantes, eles têm um mandato acrescido, acrescentado, aumentado. Porque assim não há necessidade de mudar ou de inventar. Como dizem as pessoas no futebol, time que está ganhando não se mexe. E então, aqui já está um detalhe. Foi eleito, mas reinou apenas 1 ano. Isso não é uma boa notícia. Um tempo tão curto, tão reduzido. Então vamos ler. Segundo Crônicas 22, 3. Sua mãe, filha de Omri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Meus irmãos, um dos problemas do sistema mundano, e por isso ele fica cada vez pior e vai acabar, vai terminar, é porque muitos pais não estão aprendendo a aconselhar os seus filhos. E, infelizmente, por falta de conselho, muitos filhos
estão se perdendo. Agora, pior, muitos pais e mães que não sabem aconselhar, aconselham erradamente. Então, como dizem no sistema mundano, era melhor ter ficado com a boca fechada. Era melhor não ter falado nada. Como dizem, quem não ajuda, também, por favor, não atrapalhe. Mas o sistema mundano vem de tal forma e de tal maneira, sendo iludido e enganado pelo adversário, pelo inimigo, que as coisas estão piorando a cada dia que passa. Justamente porque a base, que é a família, o pai e a mãe, não aprenderam errado e agora estão ensinando aos seus filhos de uma forma errada. Por isso, reinou apenas 1 ano. Não subsiste. Não permanece. Então está escrito no 2º livro das Crônicas, capítulo 22, verso 4. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Atenção, irmãos, muita atenção. É a história da Eva. A serpente me enganou. Tudo bem. Se arrependeu, pediu perdão, vai ser perdoado. Mas vai sofrer as consequências. Agora vem o Adão. A mulher que o Senhor me deu, ela me enganou. Tudo bem. Está arrependido? Pediu perdão? Está perdoado. Mas vai sofrer as consequências. E essa parte, o inimigo nunca fala. Ele vem com balada, ele vem com coisas, e ele fala, goze a vida, usufrua da vida, você é livre, faça o que você quiser. Essa é a primeira parte. Mas ele nunca fala, você está decidindo e você é que vai pagar, você é que vai sofrer consequência. Não, essa parte ele não diz. É só maravilha, é só festa, é só alegria. Mas Deus não engana, Deus não ilude. Deus é Pai e é amor, além de justiça. Então ele está falando no 2º livro das Crônicas, capítulo 22, verso 6. Aliás, 5. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote-Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria. Foi tão mal aconselhado que achou que era o valentão, era o bambam. E foi se meter justamente com Azael, que naquela ocasião, naquela época, tinha um exército muito mais forte, muito mais poderoso. E quantos nós vemos por aí assim? É um mirrado e está lá xingando o valentão, está dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo, comigo ninguém pode. Queridos irmãos, precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia Sagrada, para não cairmos nesses conselhos tão errados, tão errôneos. E o pior, de terríveis consequências. E quantos estão sofrendo e padecendo? É porque Deus não me abençoa. Não, não. Tem muita gente que está sofrendo e padecendo porque foi aconselhado erradamente e seguiu os conselhos errados. Ou ainda continua fazendo o que está errado, seguindo conselhos errôneos, onde a única fonte da verdade é a Bíblia, não a outra, não.
Ah, mas eu li um livro. Tudo bem, mas a única fonte da verdade é a Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Primeiro, vai começar a discernir que tem muitos conselheiros por aí, olha, que tem muitos conselhos por aí, que infelizmente, por mais boa vontade que eles tenham, ou que eles gritem e batam palmas e replepleiem aquela coisa toda, é totalmente errado. E o pior, vai trazer terríveis consequências. Agora, quem vai sofrer? Os conselheiros? Ou quem está seguindo os conselhos? Eu e você, irmão. Nós. Precisamos ler e estudar a Bíblia para seguir o conselho de Deus, o conselho do Espírito Santo, o conselho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele já colocou aqui. Veja se você acha erro. Tem alguma razão para você não aceitar a Bíblia? Tem alguma razão para você não aceitar a fé em Deus, no Senhor Jesus Cristo? Tem algum motivo? Então, vamos ler 2 Crônicas 22, 6. Então voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu a Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Está doente. Mais do que doença no corpo, doença na cabeça. Doença mental. Pior, doença espiritual. Porque uma coisa leva a outra, um abismo chama outro abismo, e a coisa só tende a piorar. Tem que dar um paradeiro. Agora, nesse instante, nesse momento, não, eu vou deixar esse sistema mundano, esses conselhos que eu estou ouvindo, escutando aí na televisão e essas coisas todas aí, e vou ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Vou me aconselhar com o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo vai ser agora o meu conselheiro. Ele é o Rei da Glória. E o Senhor Deus é o meu Pai. É Ele que vai me aconselhar. Dá para entender a diferença? Eu sei. Às vezes as nossas dores, nossas lágrimas, nossos sofrimentos, nossa situação difícil, endurece um pouco o nosso coração, entenebrece um pouco os nossos sentimentos. E nós temos sim uma certa dificuldade. Ah, mas por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? Por que não livrou? Por que Deus levou? Enfim. Irmãos, comece agora, nesse instante, neste momento, uma vida verdadeira, uma vida abençoada, uma vida feliz. Deixe o sistema mundano e, pela sua fé no Senhor Jesus Cristo, entre agora, gratuitamente, no reino de Deus. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor é extraordinário, maravilhoso. O Senhor nos deixa confusos, não por conselhos, por dúvidas, mas pela sua bondade, a sua compaixão, a sua misericórdia, o seu amor por cada um de nós. O desejo que o Senhor tem de nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito da mentira acabou para ti. Chega! Em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito mentiroso, saia do nosso pensamento, da nossa cabeça agora. Bata a retirada, vão embora. Suma e desapareçam. Ô Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, continue usando a Bíblia para falar profundamente à nossa alma, ao nosso espírito, ao nosso coração. Alguns que estão sangrando, chorando, se lamentando, mas que agora querem crer, querem acreditar, querem depositar no Senhor a fé. Então que a fé faça o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, o coxo saltar de gozo, alegria, satisfação, o morto ressuscite, o doente saia curado da cama, o enfermo saia sarado do leito, os ossos desentortem, as pedras se dissolvam, as dores desapareçam agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os pulmões sejam purificados e o coração receba vigor, força, saúde,
Irmão, irmã, perdoe os que te magoaram, seja liberto desta prisão, saia livre desse cárcere, irmão, irmã. Deixe este peso, este fardo. Entre no reino dos céus agora, livre, feliz. Já está sendo abençoado pela mente de Cristo para ver, enxergar, sonhar o desejo que Deus tem de te abençoar, os planos, os propósitos divinos do Senhor para contigo. Chegou a tua hora de ser abençoado, de ser feliz no reino dos céus. Por favor, inscreva-se, dê o like, aperte o sininho, distribua nas suas redes esta poderosa palavra do Deus Altíssimo, faça comentários. Com certeza, nosso bom Deus, nosso Pai Celestial, continuará nos abençoando abundantemente. Recebam a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.